No presente vídeo trataremos de sistemas de fase não mínima. Nós vamos começar imaginando uma função de transferência g de s expressa na forma da razão de dois polinômios p sobre q de s. Só para fins de darmos nomes a esses polinômios. Okay? Muito bem, algumas coisas a respeito dessa função de transferência e desses polinômios a gente sabe. Então, por exemplo, nesse vídeo mostramos que para sistemas físicos, o grau, que eu vou indicar aqui por deg, do inglês degree, o grau do polinômio do denominador, q de s, ele é maior do que o grau do polinômio do numerador, p de s. Essa é uma das coisas que a gente sabe. Outra coisa que a gente sabe é que se tomarmos o polinômio do numerador e igualarmos a zero, os valores de s que resolvem essa equação, ou seja, as raízes desse polinômio, são chamados de zeros de g de s. Porque toda vez que o s assumir algum desses valores, o numerador vai a zero, e se o numerador vai a zero, g de s vai a zero também, portanto, são zeros de g de s. Da mesma maneira, se fizermos ou procurarmos as soluções dessa equação, as raízes dessa equação, chamamos de polos de g de s. Então, nesse caso, o denominador vai a zero, é como se o g de s fosse a infinito. Então, chamamos isso de polos. Muito bem, esses números, que são as raízes de p de s e de q de s, podem ser representados no plano complexo, porque essas raízes podem ser complexas, evidentemente. Né? Então, indicamos aqui o plano complexo, eixo real, eixo imaginário, e cada um desses números é um ponto nesse plano. Convencionamos indicar os polos por cruzes e indicar os zeros por círculos. Okay? Muito bem, um ponto fundamental que conhecemos a respeito dessa discussão é respeito ao semiplano direito. Esse aqui é o plano S. Okay? Então a questão é, se houver polos no semiplano direito, no caso aqui indiquei um par de polos complexos conjugados, ou um polo real, independente de quantos polos e zeros haja do lado de cá, basta que um polo esteja no semiplano direito, que isso torna o sistema instável. Então, posso dizer assim, polo no semiplano direito implica instabilidade. Agora a pergunta é, e se for um zero no semiplano direito? Se ao invés de polos, agora a pergunta é, e se eu tiver um zero aqui, ou um par de zeros complexos conjugados aqui? Isso implica instabilidade? A resposta é não. A única coisa que torna o sistema instável é ter polos no semiplano direito. Bom, mas se houver zero no semiplano direito, então aqui nós chamamos esses sistemas de sistemas de fase não mínima. Sistemas de fase não mínima. Portanto, vamos trabalhar com essa definição. Sistemas de fase não mínima são aqueles sistemas para os quais ao menos um zero se encontra no semiplano direito. E a partir de agora nós vamos olhar dois exemplos, só para nos acostumarmos um pouco com algumas características desses sistemas, e eu vou indicar vocês para outros vídeos onde a gente entrará em outros aspectos desse problema. Então vamos começar com esse exemplo, né? Esse exemplo nós vamos começar com um sistema que não é de fase não mínima, então é um sistema de fase mínima. Então indiquei a função de transferência por razão de dois polinômios, p de s e q de s. O p de s está aqui,
O Q de S é o produto desses dois termos aqui embaixo. Está fatorado dessa forma para a gente ver os polos e os zeros com um pouco mais de clareza. Então, vemos que existe um zero no semiplano esquerdo, em S igual a menos 2. Temos aqui um par de polos complexos conjugados aqui, que também está no semiplano esquerdo. Observe que a parte real é negativa. E um polo real negativo em S igual a menos 3. Então, o sistema é de fase mínima e ele é estável. A resposta ao degrau desse sistema está indicada nesta figura. Então, essa figura, se a gente quiser ser um pouco mais preciso, isso aqui é a transformada de Laplace inversa de g de S vezes 1 sobre S. Então, essa aqui é a função de transferência vezes a transformada de Laplace do degrau unitário, e essa aqui é a transformada inversa, é a resposta temporal dessa função de transferência, g de S, a um degrau unitário. Muito bem, então está aqui a resposta típica, bonitinha, etc. Nós vamos trabalhar em cima disso. Antes disso, um aspecto que será importante é lembrarmos de qual que é o ganho em estado estacionário. A gente indica por KCC ou KDC, né? Ganho de corrente contínuo. E isso aqui, por definição, é o limite, tomando S tendendo a zero, de G de S. Ora, faça S igual a zero aqui, aqui e aqui. Então, fica 2 no numerador, dividido por 1, que multiplica 3. Então, isso aqui é 2/3. 2/3 é o ganho em estado estacionário. Esse valor aqui é 2/3, porque o degrau foi unitário. Muito bem. Então, o que eu tinha que dizer dessa parte aqui, inicial, está dito. Agora, a novidade. Nós vamos tomar esta função de transferência e nós vamos acrescentar um zero de fase não mínima, ou seja, um zero no semiplano direito. Observe que o zero aqui está em 1. Além, obviamente, do zero em menos 2. Porque observe que esta parcela aqui eu não alterei. Isso aqui continua sendo G de S. Okay? E para distinguir G de S da função de transferência de fase não mínima, eu coloquei uma barra aqui só para dizer que indicar que são coisas diferentes. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte, vamos simplesmente multiplicar essas parcelas. Eu tenho P de S sobre Q de S, que multiplica esse S, menos P de S sobre Q de S. Muito bem? Então, tendo dividido isso em duas partes, nós vamos olhar neste gráfico essas duas partes em separado e ver que a soma delas, elas compõem a função de transferência de fase não mínima e, no caso aqui, é a resposta ao degrau dessa função de transferência. Pois bem, observe que P de S sobre Q de S já está aqui analisado, a resposta é aqui, e ele aparece novamente aqui, só que aparece com sinal negativo. Então, esta curva aparece nesse pontilhado aqui de baixo. Okay? E está para baixo por causa desse sinal negativo. E essa parcela? Essa parcela é precisamente o mesmo P de S sobre Q de S, só que vezes S. Vezes S no domínio de Laplace corresponde a tomar derivada no domínio do tempo. Então, se você vier nessa curva aqui e calcular a derivada, você obterá essa curva aqui. Tá? Observe que a derivada é máxima por aqui, aqui a derivada é zero, aqui a derivada é zero, e é isso que nós vemos nessa curva aqui. Então, portanto, se nós somarmos essas duas parcelas, esse tracejado e essa parcela aqui é essa aqui, então o resultado é a resposta ao degrau de G barra. Então, como havíamos convencionado antes, posso escrever isso aqui G barra de S, 1 sobre S, e isso aqui é essa curva de K. Muito bem, agora o que incomoda
pode incomodar algumas pessoas é que a resposta do degrau ela vai para baixo, ok? E ela vai para baixo, obviamente, porque em função desse sinal negativo, o ganho acabou ficando negativo, de acordo? Observe assim, se fizermos essa conta nesse caso, por causa desse menos, nesse exemplo teremos que o KCC é igual a menos 2/3. Então esse aqui é menos 2/3. Então no próximo exemplo vai ser exatamente esse daqui, só que fazendo esse gráfico ficar invertido. Okay? Então para ficar invertido, basta trocar um sinal. Então nós vamos fazer isso e nós não precisaremos entrar em tantos detalhes, mas será importante verificar como que essas coisas aparecem. Então, de novo, é o mesmo exemplo, com essa novidade, nós invertemos o sinal. Então, ao invertermos o sinal, no caso da função de transferência, que é de fase mínima, a resposta ao degrau vem para baixo, ou seja, se tomarmos o KCC, que é o limite de S tendendo a zero de G de S, fica menos 2 sobre 1 vezes 3, que é menos 2/3, e esse número que é lido aqui. Tá? Tudo bem? Então, procedendo como anteriormente, se nós acrescentarmos o zero de fase não mínima, então passamos a ter P de S, S sobre Q de S, essa é a parcela da derivada, e agora a parcela da derivada ela vem para cá, ok? Menos P de S sobre Q de S, essa parte é idêntica, só que o P de S sobre Q de S aqui está para baixo, por causa desse menos, ele aparecerá nesse pontilhado para cima. Ao somarmos essas duas curvas, agora teremos esta resposta ao degrau do sistema de fase não mínima com esse sinal negativo, não se esqueçam dele. Okay? Muito bem. Com isso chegamos à última imagem desse vídeo, e eu já antecipo para dizer que podemos entender isso como uma sequência de 3 vídeos, só que eles não aparecem exatamente um atrás do outro. Né? Há um vídeo chamado Diagrama de Bode para sistemas de fase não mínima, inclusive é nesse vídeo que a gente justifica o nome fase não mínima, e também um outro aspecto importante, um vídeo que trata da aproximação de Padé para atraso puro de tempo, e veremos que essa aproximação é feita por meio de funções de transferência de fase não mínima. Agora, eu quero encerrar dizendo da dificuldade adicional que é apresentada por um sistema de fase não mínima para fins de controle. Então, aqui está a última imagem em que eu enfatizei a resposta ao degrau do sistema de fase não mínima, com aquele sinal negativo acrescentado no exemplo 2. Então, aplica-se o degrau e observe que o degrau positivo de amplitude 1, a resposta do sistema começa descendo, ou seja, reduzindo. Só depois de um certo tempo é que ele sobe, estabiliza, e já sabemos que esse valor é 2/3. Okay? Agora, imagine que você seja um controlador, uma lei de controle, seu processo é um processo de fase não mínima, você não sabe disso, não te interessa, você só sabe que é o seguinte, o processo você quer que ele faça uma certa coisa, e você está nesse nível e quer levar o processo a esse nível, então você manda um comando. E ao mandar o comando, a primeira coisa que ocorre é o sistema ir na direção oposta. Aí você, como controlador, você diz, espera aí, você não entendeu. Então você manda um comando mais intenso ainda. Só que quando o sistema resolver reagir, esse comando seu já foi enviado. Né? Então isso lembra muito da dificuldade de se fazer controle de sistemas com atraso puro de tempo.
Você manda um comando, o sistema não reage, você manda um comando, o sistema não reage, você vai mandando comandos, só que o sistema não reage porque tem atraso por de tempo, não é porque ele ignora a sua entrada. Né? E nesse caso é alguma coisa parecida, só que ele vai na direção oposta. E o controlador fala assim, peraí, o processo não entendeu, é para o outro lado. Aí ele manda um comando muito mais forte e quando o sistema começa a reagir, aí já a ação de controle já está muito mais elevada do que em princípio poderia ser. Então dá para sentir que o controle de sistemas de fase não mínima certamente é mais enjoado que um controle de sistemas de fase mínima. Okay? Sem entrar muito em detalhes, mas se ele pensar em termos do lugar das raízes, todo ramo termina num zero. Ora, se tem zero no semiplano direito, então o plano, as raízes do sistema em malha fechada em algum momento vão ficar instáveis. Né? Então, vocês percebem que realmente é um desafio grande lidar com sistemas de fase não mínima.